Bom dia a todos e todas. Meu nome é Nilce Mello, eu sou responsável pela Secretaria Executiva do LAB. É um prazer enorme para o Laboratório de Inovação Financeira realizar esse workshop em parceria com a NINT e com o WWF. O Laboratório de Inovação Financeira é uma iniciativa da BDE, BID, CVM, e passou a contar também com a parceria da GIZ. O objetivo do laboratório é ser um fórum de interação público-privada para o fortalecimento da agenda da inovação e das finanças sustentáveis no Brasil. Blended Finance é um dos temas que a gente trata no laboratório, no GT de Impacto Social. Realizamos o trabalho por meio de 4 grupos de trabalho. Temos um GT com foco em finanças verdes, um com foco em fintechs, em inovação financeira, um grupo de trabalho com foco em gestão de riscos ASG, e um com foco e o de impacto social. Blended Finance é um dos temas que a gente trata. O Lab hoje conta com quase 290 instituições, entre instituições públicas e privadas. A gente tem 3 frentes de trabalho, uma que visa a disseminação de conhecimento, temos um foco em contribuições regulatórias e, finalmente, pilotagem de produtos. É um fórum aberto de participação colaborativa, e a gente está aberto a participações e contribuição de todos. Então, passo aqui a palavra para Eduarda Turler, do WWF, dá seguimento ao seminário. Sejam todos muito bem-vindos, que seja aí um debate agradável e com contribuições para essa agenda, para todas as instituições aqui presentes. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, Eunice. Meu nome é Eduarda, eu trabalho na área de finanças verdes do WWF Brasil. Atualmente, eu sou responsável pela agenda de engajamento com investidores, né, e desenvolvimento de mecanismos financeiros para a temática de zero conversão e zero desmatamento. Então, só para fins de contextualização e a motivação do W nesse trabalho, né, a gente vem ao longo dos últimos anos desenvolvendo uma estratégia de finanças sustentáveis, elaborando propostas alternativas com atores-chave do setor econômico da sociedade civil, direcionados à redução da degradação ambiental rumo à economia de baixo carbono. Dessa forma, visamos, nosso principal objetivo é a diminuição de fluxos comerciais e financeiros que gerem degradação ambiental e o estímulo a fluxos financeiros mais responsáveis e regenerativos. E uma das formas de fazer isso é através da proposição e desenho desses mecanismos financeiros mais sustentáveis. Com isso, a WWF e a NINT vem desenvolvendo uma agenda que é uma frente de estímulo ao desenho desses instrumentos financeiros, e também mapeando oportunidades e desafios para a alavancagem da agenda de Blended Finance no Brasil. Então, esse webinar de hoje tem esse intuito de estimular o debate sobre as oportunidades em Blended Finance, com uma visão local, né, do Brasil sobre o tema, internacional também, e também trazendo uma visão temática, com foco na agenda de zero conversão, explorando cases de Blended Finance e, por fim, uma visão regulatória também sobre o tema. Então, passo a palavra agora para o Guilherme Teixeira, que vai ser o moderador do nosso painel aqui hoje, e agradeço a todos pela participação. Obrigado, Duda. Bom dia, Eduardo, bom dia a todas e todos. Bom, eu sou Guilherme Teixeira, sou diretor de consultoria para instituições financeiras na NINT. Agradeço aqui ao WWF, ao Laboratório de Inovação Financeira pela parceria, e também agradeço aí especialmente todos os nossos convidados e todos que estão acompanhando. Eu aproveito para informar que esse webinar conta com tradução simultânea, então, if you are an English speaker, you can press the interpretation button on your screen. Nós preparamos aqui uma apresentação para compartilhar com vocês diferentes perspectivas de Blended Finance. Então, aqui a gente tem
um mix de diferentes experiências e percepções nesse tema. E no final a gente vai fazer uma rodada com os nossos convidados. Vou compartilhar aqui com vocês a agenda antes de passar aqui para o nosso início. Bom, espero que todos estejam vendo aqui a agenda do evento. Então, aqui a Eduarda já fez as boas-vindas. Agradeço também aí ao Lab pela abertura, Nilce. A gente vai começar com uma visão internacional sobre Blended Finance. Então, a Oslin Tasking vai trazer um pouco sobre o tema. Ela que tem essa sua experiência na OCDE, trabalhando com o tema de Blended Finance. Depois a gente vai para uma visão temática, um recorte temático, abordando um dos possíveis usos do Blended Finance, aqui no caso de agricultura sustentável, e aproveitando esse recorte temático, né, o setorial, a gente vai partir para a prática e vamos ouvir aqui o João Paulo Pacífico da Gaia contando de algumas experiências práticas de Blended Finance, ainda aqui com viés prático, mas já encaminhando para o papel do setor público. A gente tem o prazer de ter o Marcos Lima, do BNDES, que vai compartilhar um pouco mais com a gente sobre o trabalho do banco no tema. E, por fim, aqui a gente tem também a Raquel Sampaio, do Lab, trazendo diferentes perspectivas e percepções, né, que o grupo de instrumentos financeiros e investimentos de impacto está tendo sobre o tema de Blended Finance e como escalar esse tema no Brasil. No final, a gente vai ter, se tudo der certo e tivermos tempo suficiente, um momento para Q&A, perguntas e respostas. Então, também convido aí a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando, a enviar perguntas por meio do chat. Então é isso, eu passo a palavra aqui para a Oslin, trazendo sua perspectiva internacional sobre Blended Finance. A Oslin também já vem discutindo e trabalhando um pouco sobre o tema no Brasil, certo, Oslin? Então, agora eu passo para você. Thanks so much, Guilherme. I'm trying to share my screen. I have turned off my video just because the line was a bit patchy, and I hope that this will help. And also apologies for my non-existing Portuguese. But yes, good morning as well from my side. As Guilherme has mentioned, my name is Özlem Taşkın. I'm a policy analyst at the OECD. The organizers of the lab, they have invited me to provide some input on the concept of blended finance. And I'm delighted that they had reached out. It's really a pleasure to be here and to engage with you. So beyond some input on the concept of blended finance, I am going to provide some information on the data on private finance mobilized as a proxy of where we stand on blended finance. What are some of the trends in recent years, and then also going into some of the considerations of pushing blended finance to go further, including in terms of sectors and including into some of the harder to reach sectors, including agriculture and forestry. And before I continue, can just somebody let me know if the audio is fine and you can see my screen? Yes, and yes, Oslin. Okay, great. Thanks so much. Okay, then without further ado, on the definition of blended finance. So on the here on the right-hand side, you see the OECD definition of blended finance that we have put out in 2017-2018. And it focuses on what we have termed as blended finance 2.0. So blended finance 1.0 focused very much on blending different sources of public finance, whereas blended finance 2.0, as we have termed it, focuses on increasing the pie of financing for sustainable development. So it focuses on the strategic use of development finance for the mobilization of additional finance from commercial actors towards sustainable development in developing countries. And of course, sustainable development is intrinsically linked to climate action. Without acting on climate, we will not get to sustainable development. So again, it focuses on using development finance strategically to mobilize additional commercial finance towards sustainable development. That's just very briefly on the definition of blended finance. Then
So there are a number of standards and principles for planet finance already available. They already exist and they're already applied in the international community. But I think the main element or the main message that I want you to take away from is that these frameworks for planet finance, they focus very much on donors and on development finance institutions from the traditional donors or the multilateral development banks. And then in terms of what is already like more specifically out there, we have the OECD DAC Planet Finance Principles. Those are 5. They focus on needing to have development additionality, focus on the mobilization of commercial finance, as I mentioned. There's also one principle, the third one, mentioning that planet finance needs to advance local development priorities. And then a fourth and the fifth one on effective partnering and monitoring. And I can mention a bit more on this if there are questions. Further information requests, I think, later on. Beyond the OECD DAC Planet Finance Principles, there are also the enhanced principles for mobilization from the development finance institutions. So as you can see here, those are the multilateral development banks, the main ones, and then also the European Development Finance Institution. So as I mentioned, very much focusing on the traditional DAC donors. And then thirdly, there's the THK, so that's Trihita Karana Planet Finance Platform and Community. This is an Indonesia-led initiative, and it very much includes like the thinkers, think tanks, other eminent persons that want to address planet finance, but it doesn't include very much the planet finance practitioners. So that's just on what is already out there in terms of planet finance standards and principles. Then something on the data, as I mentioned before. So right now, where we stand in 2022, we see 3 main challenges in scaling planet finance and in really untapping the potential of planet finance. Because again, planet finance is an established pillar of financing for sustainable development, but it's not yet holding up to the expectations. So one of the first challenges in scaling planet finance from our point of view is the missing framework for developing countries. So I just mentioned that there are available principles and standards for planet finance, but these very much focus on donors or development finance providers and not so much on developing country actors. And we see this because you can see here in this figure that already pre-COVID, there's a decreasing trend in private finance mobilized. We think that this very much exemplifies this untapped potential of planet finance, and we think a driver of this untapped potential is a missing framework for developing country actors. Then the second key challenge in scaling planet finance from our point of view is that currently planet finance flows are mainly targeting sectors where the business case for private investors is already clear. So that includes energy and banking, and energy and banking is part of economic infrastructure here. At the same time, we know that the social sector, so social infrastructure, but also, I mean, this is the OECD terminology, but there are other sectors. So here, for example, production services includes agriculture, forestry, and fishery. They are very, very important to meet the SDGs, and these sectors are unfunded. So this is a structural impediment to achieving the SDGs. And as I mentioned, we don't very much see private finance being mobilized in these sectors. So overall, production services, that includes industry, is 22%. Production services also includes agriculture, forestry, and fishing. And that agriculture, forestry, and fishing only attracts 4% of private finance mobilized, as far as we can see. And then social infrastructure includes water, and that only attracts 3% of private finance mobilized. So that's the second key challenge in scaling planet finance, that it still focuses on a few sectors where the business case is already clear, and we need planet finance to go further in terms of sectors as well. And then the third key challenge in scaling planet finance from our point of view is that there are remaining implementation and technical capacity challenges that continue to impede planet finance flows to really reaching scale in developing countries. So
the all-important how-to guidance is limited, right? So how can we actually apply Planet Finance? How can we apply Planet Finance structures? How can we apply the different sectors in different country contexts? So why we're saying that there's a missing framework for developing countries. Any framework, any set of standards, principles from our point of view should focus on developing country perspective, but should also be complemented by actionable takeaways, capacity building, and institutional support. So those are the three challenges. And then, as colleagues have mentioned previously in the intro, the OECD has conducted a study a couple of years ago on Planet Finance in Brazil. So where does Planet Finance stand right now in Brazil? In Brazil's architecture of development finance institutions. And the study from a couple of years ago also underlines the points that I just mentioned on the challenges in scaling planning. So while we see that Planet Finance is one of the top destinations for private finance mobilized, this is very, very, very much driven by donors and by the multilateral development banks. We have conducted a survey of ABDE members in the framework of this study, and only 3 ABDE members mentioned that they already engaged in planning. So again, very much an untapped potential here. Then we can also see from our studies and from our engagement with development banks, including with development banks from emerging economies and developing countries like Brazil, that development banks from these countries, they do want to engage in Planet Finance. And it's actually imperative to them, as for many development banks around the world, funding models are changing and they need to mobilize commercial capital in order to continue their business of for example, infrastructure promotion, but also engagement in climate smart agriculture and so on and so forth. Yet there are also these capacity challenges in many development banks from emerging and developing countries in order to engage in Planet Finance. So again, these points are just to underline that the points that I mentioned earlier on a global scale, that these also very much apply to Brazil as they apply to other emerging countries and also developing countries more broadly. So overall, we think we strongly believe that there's a need for a framework for developing country actors and policymakers, but also practitioners, such as development banks, the private sector actors, to engage more actively and effectively in Planet Finance. And I can't say much on this, but what I can say is that we are supporting the current G20 presidency of Indonesia right now in this, and that's all I can say for now. But I would encourage you to stay tuned on read next G20 developments on Planet Finance, and that's it already from my side. Thanks so much. Obrigado, Ozlen. Acredito que, bom, essa primeira fala, ela ajuda a colocar aqui todos os nossos convidados mais ou menos numa mesma página, né? Tanto na definição de conceitos como do estágio atual, o status atual desse mercado no mundo e no Brasil. Acho que tem 2 mensagens interessantes quando você menciona o Brasil, de que boa parte daquele capital ali na barra do gráfico ele vem de instituições financeiras multilaterais. Então acho que é uma mensagem tanto da importância delas, mas também um sinal de alerta de que não devemos apenas depender, né, do capital de instituições financeiras multilaterais. E aí acho que um complemento disso está quando o Ozlen menciona da ABDE, os membros da ABDE, né? Então a gente tem um sistema nacional de fomento muito forte no Brasil, com diferentes instituições financeiras de desenvolvimento, não só as nacionais, mas as subnacionais, e que podem cumprir esse papel de apoiar aí um aumento de capital para a Blended Finance. Então, acho que agradeço aqui bastante a Ozlen. Também, caso tenhamos perguntas depois, peço que a Ozlen tenha disponibilidade para, após esse webinar, também responder perguntas, se for o caso. E agora convido aqui nossa próxima convidada, a Júlia Ferrato, da Ninty. Júlia, você vai trazer uma visão agora um pouco mais temática, certo? De uso do Blended Finance para a agricultura sustentável, um pouco dos desafios
que a gente percebeu em projeto realizado ano passado da NINT, junto com o WWF, sobre o tema. E aí eu deixar também, acho que essa vai ser uma boa deixa para as sessões seguintes, em que a gente vai tratar um pouquinho mais do agro com o João. Né? Então, passo aqui a palavra para a Júlia. Com você, Júlia. Obrigada, Gui. Vocês já estão vendo meu material, gente? Só confirmando. Sim. Sim. Legal. Então, só me apresentando a NINT também, para quem não está familiarizado, né? Eu sou a Júlia, sou consultora aqui da NINT. A NINT, a gente está chamando, né, do spin-off do braço de finanças sustentáveis da Citauri. Então, a gente vem trabalhando aí para consultorias, porque a gente já trabalhava antes, né? Mas agora com uma marca independente, então, consultoria para questões financeiras, não financeiras, e a área de pesquisa e avaliação. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês, né, sobre o Blended Finance para a agricultura sustentável, nessa visão mais temática. E aí eu queria começar passando aqui, só justificar um pouco, né? Acho que é importante trazer por que a gente está falando de agricultura sustentável e uso sustentável da terra. Acho que por si só ele já é um tema importante, um tema que a gente precisa estar atento, mas ele também se conecta com tantos outros temas, né? E aí, pensando em Blended Finance para o desenvolvimento sustentável, que ele, enfim, acho que a gente precisa estar aqui atento sobre isso. Então, a primeira conexão que eu faço é com a agenda Net Zero. Então, por exemplo, em 24 países, né, ao redor do mundo, o setor agrícola ele já é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa, esse é um dado do WRI. E no Brasil, a gente sabe, né, que a agropecuária e o desmatamento são maiores emissores de gases de efeito estufa. E um outro dado que eu trago também para justificar a importância dessa pauta é a questão dos solos degradados, né? Atualmente, a gente já tem uma estimativa de que 90% dos solos da Terra serão degradados até 2050, se a gente mantiver o que a gente já faz hoje, né? Então, no ritmo atual, a gente chegaria a 90% dos solos degradados. E aí, considerando, né, que quando você tem um solo degradado, uma perda de nutrientes, você dificulta também a questão do ciclo da água, você impede que áreas agrícolas fiquem irrigadas, naturalmente você vai afetar a própria questão da segurança alimentar, né? Então tem uma série de questões transversais aqui sobre esse tema. E aí a gente já tem estimativas de quanto de investimentos seriam necessários para a gente, de fato, atender às metas de mudança climática, de biodiversidade e degradação da terra. Isso, enfim, precisaria triplicar até 2030 e quadruplicar até 2050, né? Mostrando a urgência desse tema. E aí o Blended Finance desponta justamente como uma forma da gente alavancar o capital para atingir, enfim, essas metas, né? Só que como a própria Oslin comentou anteriormente, né, as transações de Blended Finance para o setor, né, para a área de agricultura, para a área relacionada à natureza, fica muito baixa, né? Fica ao redor ali dos 5%. O dado do State of Blended Finance, né, da Convergence, que foi lançado esse ano, referente aos anos anteriores, mostra que o ODS 15, né, que seria o ODS que tem mais correlação com o que a gente está falando aqui, teve só 3% das transações. Então, é um número que, enfim, dá para aumentar muito mais, né? Ficou só acima do ODS 14 e do ODS 16. Isso falando de 2018 a 2020. E aí, acho que um ponto que eu acho que é importante também de trazer é de que oportunidades a gente está falando, né? Como é que a gente pode transformar isso em soluções. Então, tentando organizar aqui um pouco esses principais temas, o primeiro deles que eu trago é a produção de alimentos, né, positivos para a natureza. Então, a gente produzir respeitando o que a natureza, sem degradar a natureza ainda mais. Então, sistemas agroflorestais, silvipastoris, agricultura regenerativa também, fertilizantes e pesticidas, né, de base biológica. Então, são alguns desses caminhos. A gente também pode pensar em manejo florestal sustentável, né? Então, investimentos em manejo florestal sustentável, reflorestamento, restauração florestal. E aí, a última, conservação e restauração, né? A manutenção da floresta em pé. Então, a gente pode estar pensando aqui em pagamentos por serviços ambientais, crédito de carbono, produtos florestais não madeireiros, né? Então, aqui, obviamente, eu não esgotei as possíveis soluções, há muitas, mas aqui são algumas, né? A própria questão da agricultura orgânica também é um possível caminho. E aí, o projeto que a gente fez com o WWF, ele focou muito em entender as principais dificuldades do lado do capital comercial, né? Então, a gente tentou fazer um deep dive aí, e o que a gente percebe é que ainda há poucos projetos, né, preparados para receber investimento. A gente entende que a maturidade ainda não chegou no lugar ideal, assim, e, por outro lado, um outro elo solto é a questão dos intermediários, né, dos gestores.
serem promissores, mas ainda não terem um histórico tão forte dentro do tema de capital natural. A gente percebe que as características desses investimentos, né, são normalmente de longo prazo, 10, 15 anos, a gente está pensando, né, num ciclo, de fato, da natureza, e pequeno porte, porém a gente está falando de pequenos agricultores, pequenos produtores, e isso acaba também sendo um alto risco e pouco atrativo para a maioria dos investidores privados. A gente percebeu também, né, que o conhecimento sobre oportunidades de agricultura sustentável e também, enfim, zero conversão ainda não é muito conhecido, né, por parte dos investidores, por parte dos policymakers, então a gente precisa também investir um pouco aqui em capacity building. E, por último, isso tudo acaba levando também, né, como eu falei, se auto-reforça no sentido de que o capital, né, o de-risking capital, ele ainda não é muito, ele não é suficiente para catalisar o capital privado. E a gente sabe, né, que pelo arranjo de blended finance, a gente precisa ter as duas partes, o capital concessional começando a primeira parte, né, o kickstart, mas depois, eventualmente, o capital comercial adentrando nesse arranjo, mas se a gente não tem, né, por onde começar, a gente realmente não consegue catapultar tanto essa lógica. E aqui, algumas considerações, né, também não esgotamos todas, mas algumas que a gente acha que são bastante importantes para destravar esse capital, considerando aqui a agenda de agricultura sustentável. Primeiro, começar localmente, né? A gente não pode ter uma solução de cima para baixo, a gente precisa entender qual é a realidade do pequeno produtor, como é que, enfim, como é que se dá a produção. Um segundo ponto atrelado a esse, né, é a questão de respeitar, né, a infraestrutura local, quais são as principais cooperativas que existem, quais são os bancos, a gente consegue usar o que já está lá, né, de maneira a catapultar, de alavancar o que já existe, né, em vez de trazer essa conexão, essa solução tão inovadora que não faz sentido, né, com o local. A gente percebe também, né, que no estágio atual de blended finance no Brasil, a gente ainda não tem uma articulação tão forte entre os atores, então a gente escutou muito, né, que eles não falam a mesma língua. E então fica aqui, né, um dever de casa, acho que do WWF, da NINT, e também do Lab, de a gente conseguir trazer esses atores, né, para uma mesma mesa, conseguirem se entender, enfim, essa agenda avançar. Paralelamente, a gente também escuta muito sobre a questão dos reguladores, né, assim, de a gente entender um pouco mais quais são as regras do jogo, para eventualmente não ter um mecanismo inovador e a regra não está adequada. Então, a gente precisa também que essa agenda avance por parte dos reguladores. A Raquel vai falar um pouquinho mais depois sobre isso ao final do webinar. E aqui, conectando com o slide anterior, a questão de divulgação de oportunidades de investimento em soluções, né, que promovam, enfim, zero conversão, agricultura sustentável. A gente encorajar os investidores a considerar melhor essas possibilidades ao desenhar suas estratégias de investimento. Eu estou finalizando, mas eu só queria aproveitar, que eu acho que eu tenho um pouquinho de tempo, só para mostrar aqui um panorama das transações de blended finance, né, para o ODS 15, que foi o ODS que eu falei que tem um pouco mais de relação com o tema. Aí a gente percebe que a América Latina é um dos principais destinos de blended finance para capital natural. Não necessariamente eu estou falando de Brasil aqui, Peru e Colômbia ficam na frente. Por outro lado, a gente tem, né, a maioria dos investimentos de blended finance, aqui de maneira geral, né, se originando do norte global, então a gente tem essa assimetria aí. E, por último, considerando as possíveis abordagens de blended finance, a gente percebe que para capital natural, os fundos de assistência técnica, né, apesar de ficar abaixo do capital concessional, eles são bastante proeminentes. Então, é uma forma da gente pensar para construir expertise aqui no tema. É isso, agradeço muito e passo a palavra para você, Gui. Bom, obrigado, Júlia. Acho que aqui a gente teve uma visão um pouquinho mais temática nesse recorte aqui com a agro. Tem algumas coisas que acho que estão alinhadas até ao que a gente viu antes, né? Quando a Júlia comenta aqui da necessidade de ter um olhar local, né, de valorizar cooperativas, instituições financeiras locais, estruturas locais, é algo que a gente vê principalmente na Ásia e na África, que tem maiores volumes de capital de blended finance, como algo que vem funcionando em combinação aí com recursos internacionais, que muitas vezes vêm de instituições financeiras multilaterais, mas não apenas dessas instituições, né? Então, é necessário olhar para investidores locais e para a realidade local aqui de quem poderia ser o beneficiário desse recurso de blended. Bom, a Júlia também trouxe alguns desafios,
né, que alguns obstáculos que podem estar aí para a gente ter boas soluções de Blended Finance prosperando. E aí talvez aqui o João tenha nos agracia aqui com algumas informações de um caso, ou de mais de um caso, né, João, que superam alguns desses desafios, que buscam alguns atalhos para esses desafios e que conseguem, de fato, fazer com que soluções sejam implementadas, soluções que combinam esses capitais para o Blended Finance. Então, eu convido aqui o João Paulo Pacífico da Gaia, para ele poder compartilhar mais com a gente sobre a sua experiência, suas experiências recentes aqui em Blended Finance. João, é com você. Legal, Gui, obrigado. E muito bacana estar nesse evento, obrigado pelo convite. Primeiro, bom dia a todos e todas. Nesse frio, que acho que tem gente do Rio, de vários lugares do Brasil, mas São Paulo está um frio hoje e mostra como a gente tem que cuidar e fazer investimentos de impacto para tentar, enfim, mitigar e segurar um pouco essa questão climática também, tão importante como as outras ODSs também. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, espera só um pouquinho. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui a minha tela. Perfeito, João, está funcionando. Legal, continua vendo? Eu coloquei em apresentação dos slides também, legal. Sim. Bom, então, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência na Gaia. Nossa, ele está andando sozinho, às vezes ele anda meio sozinho o slide aqui, deixa eu segurar. Primeira coisa, o porquê o Blended Finance, né? Porque muitas vezes a conta risco-retorno, que é o tradicional do mercado, a conta não fecha, né? Porque quando ele olha o risco, ele olha só o risco daquela operação, ele não olha outros riscos que tem, riscos climáticos, risco para a humanidade, para a vida humana. Então, simplesmente é uma conta que é uma simplificação da vida e, por isso, em alguns casos, como que eu vou falar aqui para vocês, como na agricultura familiar, não dá. Simplesmente não dá para fazer operação, você não consegue financiar quem precisa ser financiado, né? Então, quando você vai olhar, por exemplo, tem agricultura familiar de cacau, que é o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, né? A gente começou a aprofundar, e até a Duda, que está aqui também, participou dessa operação lá atrás. Não sei se vocês sabem desse dado que eu soube esses dias, é até meio triste e assustador. Tem o PRONAF, né, que é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, programa público para financiar. E a produção de cacau é uma produção normalmente sustentável, né? E aí aqui a gente está falando de cacau cabruca, que fica no sul da Bahia, tudo. No Brasil, tem mais ou menos entre 50 e 70 mil agricultores familiares que plantam cacau, produzem cacau, né? Então, vamos ser conservador e falar de 50 mil. O PRONAF, ele atendeu, na safra 21-22, 612 produtores. Então, o dinheiro governamental, ele financiou 1% dos produtores. 99% não tiveram crédito. E se a gente fala, se a Petrobras precisa de crédito, se qualquer empresa precisa de crédito, o agricultor familiar também precisa de crédito. E ele não tem, né? E aí você vai olhar, então beleza, eu vou olhar o risco-retorno desta operação para levantar recurso. E se você for olhar simplesmente o risco-retorno, naquela operação, cerca de, o número não é exatamente esse, mas metade das pessoas são analfabetos funcionais. Tá? Acho que 1/3, se não me engano, não sabia escrever o próprio nome. Poxa, então a taxa vai ter que ser a taxa daquelas financeiras impagáveis. E aí a conta não fecha, você não vai conseguir produzir o cacau, né? Só que aí que veio toda essa engenharia, eu vou mostrar para vocês o que deu, né? Como que a gente podia fazer isso aqui? E daí chegou nesse CRA Data Boa. Esse CRA aqui é um certificado de recebível do agronegócio, emitido pela Gaia, né, a empresa que eu represento aqui, e a gente está falando de cerca de 200 produtores, tá? Na primeira revolvência que teve, né, todo mundo o pessoal tinha que pagar, né, a dívida, enfim, eles pagam todo mês e depois terminam de pagar, uma operação de 5 anos. Dos produtores todos, a gente teve, na verdade, um produtor que atrasou. E esse único produtor que atrasou, ele atrasou porque ele tinha entregue o produto e não tinham pago para ele. E logo depois resolveu isso. Então, se você for olhar na métrica tradicional, poxa, a pessoa ela é analfabeta, ela não vai conseguir pagar, o risco é muito grande, mas é um risco muito menor do que várias outras operações que eu já vi por aí, tradicionais de mercado, ou com agricultura convencional, né, que eu acho o nome péssimo, chamar de agricultura convencional, agricultura convencional. Mas aí você olha que, poxa, é sensacional, né? Só que se eu fosse na métrica de mercado, a conta não ia fechar. E aí, agora a gente está indo para uma segunda operação com 400 produtores, vai dobrar, vai até o valor financeiro vai aumentar algumas vezes a operação,
para a gente conseguir financiar de novo, né? E como que a gente fez isso daqui para chegar para o investidor e falar, ó, pode comprar esse papel aqui, pode investir nesse CRA, que é um CRA que tem uma boa garantia, uma boa segurança. E aí eu chego nesse slidezinho aqui. O que esse slide está dizendo? O seguinte, que os devedores, né, esses cerca de 200 agricultores, eles pagam para a Gaia mensalmente, né, eles receberam dinheiro, e daí eles pagam para a Gaia mensalmente. E aí a gente dividiu aqui em duas classes, tá? Uma que é a classe sênior e outra que é a classe subordinada. E como que funciona isso? Eu vou pular a slide e depois eu vou voltar rapidinho aqui assim. Funciona da seguinte forma para vocês entenderem de forma bem didática, tá? E se vocês entenderem, podem fazer pergunta, depois a gente está aqui também. Imagina que tem um balde de água. E aí você começa a encher esse balde de água. Vai enchendo. Esse é o investidor sênior. É quem tem prioridade. Aí depois que você encheu esse balde todo de água, aí sim você vai lá e começa a encher o segundo baldinho de água, que é o baldinho do investidor subordinado. Então o subordinado só vai receber depois que o investidor sênior receber tudo. Então ele enche um balde, encheu, aí você vai encher o outro. Então com isso, o primeiro dinheiro que entrar, ele tem uma prioridade. Né? Então é um investidor mais de mercado, tal, que ele não quer perder por qualquer motivo, é a poupança dele, enfim, qualquer motivo que o seja. E já o segundo investidor, que é o investidor subordinado, é um investidor que fala, ó, ok, se eu não receber tudo, se meu baldinho não encher, não tem tanto problema. Porque eu sei que eu sou um capital catalítico, um capital paciente, um capital filantrópico, que eu não preciso receber nada de volta, enfim. Mas é uma segurança. E aí quando a gente volta para aquela aqui, a gente vê que o primeiro baldinho, dos 100, digamos que tem 100 dinheiros para ser pago. Os primeiros 70 dinheiros que pagarem, independente de quem for o produtor, vão encher o primeiro baldinho. Aí os 70 primeiros pagaram, ótimo. Aí a gente começa a encher o segundo baldinho. Nesse caso, no primeiro ano de operação, encheu os dois baldinhos. O de 70 e o de 30. Foi maravilhoso. E aí continua rodando isso. Então essa é uma operação que você pega dois investidores com características diferentes, e aí o segundo investidor do baldinho menor, se fosse um investidor de mercado, ele ia falar, já que o risco é esse, eu quero uma taxa de, sei lá, 5% ao mês, 3% ao mês, e não ia fechar a conta. Né? Então aí a importância de você juntar dinheiros diferentes numa mesma operação para que a conta, no final, para o produtor, ela faça sentido, para que ele consiga não ter crédito é muito ruim, mas ter um crédito muito caro é péssimo também. Né? Hoje em dia a gente tem no Brasil uma coisa chamada escravidão financeira. Né? Se você for ver a taxa financeira, a taxa média de cartão de crédito, mas você vira um escravo daqui. Né? E não faz o menor sentido, a gente não quer isso trazer em operações que a gente faz. E agora aqui uma segunda operação que também contou com esse tipo de estrutura e foi diferente. Qual que é a grande diferença da primeira operação para a segunda? A primeira foi Databoa, lá foram pouquíssimos investidores, tá? Investidores maiores que investiram. Lá a gente está falando de 5, 6 investidores, um número muito pequeno. Essa segunda operação, que a gente levantou recursos para 7 cooperativas ligadas ao MST. Tá? E aí é uma operação que tiveram 5 mil pessoas abrindo conta para investir, enfim, com 1.500 já lotou. Então a gente tem 1.500 investidores, mas mais de 5 mil que abriram conta, fizeram processo, mas tem momento que fecha a emissão. E daí a gente foi lá e conseguiu fechar com 1.500, uma operação um pouco maior. E da mesma forma, né, o investidor que a gente vai levar para o mercado, ele não quer ter problema. Né, que é a pessoa que está colocando o seu dinheiro da aposentadoria lá, o seu salário, enfim. Nessa operação do MST, as pessoas podiam investir a partir de R$100. Né? E investiram muito pelo propósito, por tudo isso, foi bem legal. Apesar de toda a dificuldade que a gente teve do outro lado, né? Muita gente querendo prejudicar a gente, o agronegócio não gostou muito, mas foi legal, mas foi bem legal, deu super certo a operação, foi um sucesso. E também aí a gente fez os mesmos dois baldinhos. Né? O primeiro baldinho, que é o sênior, que é um investidor de mercado, essas 1.500 pessoas, 5 mil que quiseram investir, que foram lá e compraram o CRI sênior. Então 83% é sênior, e nesse caso, o baldinho menor tem 17%. Né? Enfim, e aí a gente faz algumas contas para ver se vai ser... Na primeira operação foi bem conservador, foi 30% o baldinho menor. Essa aqui foi 17%, que é bastante ainda, bastante. Né? Você pega os níveis de inadimplência de perda, são muito baixos. Né?
E aqui só vai afetar o baldinho grande se tiver 17% de perda, né? Acima de 17%, que é muita coisa, né? Muito difícil, com toda a estrutura que a gente colocou, de garantias, de fluxo de pagamentos, enfim. Então, essas duas operações, a gente usou essa estrutura de blended, em que o investidor da subordinada é um investidor que não está tão ávido por retorno e não está tão ávido por receber o dinheiro dele de volta, né? Porque, e outra coisa, em operações de mercado financeiro tradicional, também tem esses dois baldinhos, mas o baldinho de baixo, o investidor ele quer muito retorno, tá? E aí você tem taxas muito altas, porque ele quer olhar aquela conta que eu falei no começo, do risco-retorno. Aqui de novo que eu falei para vocês, enche o baldinho grande e depois enche o baldinho pequeno. E por fim, uma frase do Obama, que nós somos a primeira geração a entender completamente as mudanças climáticas e a última que ainda pode dar um jeito. Então, é super importante a gente ter... e outra coisa que eu acho legal falar é que... Peraí, pausar o compartilhamento. É que a gente... interromper aqui. A gente tem que entender também, é muito comum no mercado financeiro você colocar o instrumento como protagonista. Tá? Então, o CRI, o CRA, debenture, o token, isso é tudo meio. O que é importante é o impacto que você está causando na ponta. Então, toda operação de impacto, toda operação blended, o blended não é mais importante. O blended é um meio para você pegar dinheiros de um lado e alocar esse dinheiro de forma inteligente e eficaz para conseguir causar as transformações que são necessárias. Tá? Então, nunca vamos perder isso de mente. Colocar a Gaia nunca pode ser protagonista, nenhum banco pode ser protagonista. O protagonista é quem está na ponta final. A gente é só meio de viabilizar isso. Era isso, acho que foi o tempo aqui. Muito obrigado e estou à disposição. Valeu, Gui. A gente que agradece, João, acho que, bom, principalmente aí pelo mix entre inspiração e didatismo, né? Gostei do uso do baldinho como referência, né? O balde enche antes e se for furado, primeiro vai ser furado o segundo balde, né? Não o balde sênior, né? Então, acho que isso, bom, fica uma forma bem clara de explicar até essas estruturas que às vezes são mais complexas, né, para quem não está no dia a dia de uma operação estruturada como um CRI, um CRA, e no final, como você falou, elas são apenas um meio, né, e é bom que, inclusive, é até um sinal de que, bom, a gente tem esse meio disponível, né, no mercado financeiro, não é necessário revolucionar o instrumento ali por si, mas sim o uso desse instrumento. Então, acho que é uma mensagem bem legal que fica aqui também. João, vi que tiveram algumas perguntas aqui ao longo da sua fala, depois a gente busca responder. E agora eu passo aqui a palavra para o Marcos Lima, do BNDES. O BNDES também aí vem trabalhando nesse tema. Recentemente teve o anúncio da chamada do edital, certamente mais gente está interessada em saber, certamente o Marcos vai poder falar um pouquinho mais para a gente. E eu acho que pode ilustrar bem o papel do capital de desenvolvimento, né, que a Ozilene compartilhou com a gente lá no início. A gente tem aqui a importância, né, do BNDES sendo um dos atores aqui que consegue aportar esse capital de desenvolvimento. Então, eu passo a palavra para o Marcos e agradeço novamente, Marcos. É com você. Obrigado, Guilherme. Bom dia para você, bom dia para todos, bom dia para a audiência. Queria, primeiramente, agradecer o convite do WWF, da NINT, do LAB, sobretudo, por estar participando aqui desse evento muito interessante. E eu pego a sua palavra, na verdade, Guilherme, assim, vou colocar aqui, a gente não trouxe uma apresentação, porque seria interessante a gente colocar o posicionamento do banco nesse contexto aí de conceitos chaves, né, para o impacto positivo via Blended Finance, né? E eu acho que é interessante, nesse posicionamento do banco, trazer que isso é um resultado de uma jornada que já tem quase 2 anos, em que o banco, pegando também a provocação do Pacífico, né, querendo tornar um pouco mais amplo e diversificado o impacto, né, tentando dar mais potência para o impacto da atuação do banco, começou a refletir um pouco sobre como poderia fazer diferente ou poderia fazer mais com seus recursos não reembolsáveis. E essa reflexão foi um ponto de partida lá atrás, para que internamente a gente discutisse assim, que mecanismos a gente poderia fazer através do BNDES, né,
para tornar isso um pouco mais material. E nesse momento a gente se aproximou do Lab. Na verdade, a gente nunca deixou de ser próximo do Lab, né? A gente participa de diversos grupos de trabalho, é muito interessante essa parceria, ela é muito frutífera. E ali a gente começou a enxergar, sobretudo, eu e o Marcelo Marcolino, que somos os dois fomentadores desse assunto dentro da casa, e viemos da área de mercados de capitais, e a área social do banco estava querendo ter um pouco mais de visibilidade de instrumentos de mercados de capitais para atuação e socioambiental. E essa reflexão nessa área e a aproximação com o Lab começou a surgir ali o que seria um papel interessante que o banco poderia assumir para tornar isso mais material. E o Blended Finance foi o tema que a gente viu que merecia aprofundamento. E esse aprofundamento ele foi feito não só internamente, mas externamente também. A gente conversou com muita gente do mercado financeiro, muita gente do segmento socioambiental, com organizações sociais, com gestores e executores de projetos, políticas públicas. A gente conversou com muita gente e fomos ali, começamos a entender um pouco melhor a bola que estava quicando ali, em que o BNDES poderia ser um jogador interessante. E a literatura do Blended, como a gente já estava enviesando para o Blended Finance, ela deixava muito claro que tinha ali um papel importantíssimo para o capital filantrópico público, capital de desenvolvimento, como um elemento catalítico ali para conseguir trazer mais corpo, robustez e potência para o Blended Finance. Então, aí o banco entendeu isso, o banco fez uma trilha muito interessante de discussão e de debate interno, até que no final do ano passado, né, quase um ano e meio depois, o banco definiu a sua abordagem em Blended Finance, né? Ele decidiu ser ali um fomentador do ecossistema, um fomentador de estruturas de Blended Finance, não somente um aportador, né, de recursos, um fornecedor de recursos para a indústria socioambiental, mas ele quer fazer com que o seu dinheiro seja realmente um elemento catalítico para poder ampliar ali a potência dos recursos disponíveis a projetos e programas socioambientais. Recursos esses não só os financeiros, também outros recursos que o banco, aí, com sua experiência, ele é capaz de fomentar, articular e ajudar a prover. Dado isso, no fim do ano, com uma estrutura, né, com um arcabouço interno para poder fazer apoios a Blended Finance, faltava operacionalizar isso, né? E aí, há cerca de 2 semanas, pouco mais de uma semana, eu diria, a gente fez o lançamento dessa chamada pública que você comentou, Guilherme. E antes de falar um pouco dessa chamada, assim, pegando um pouco do que a Elsa colocou, quando ela citou ali dos três desafios que ela enxergou ali, que a OCDE enxerga, um deles a gente acredita ter percebido, até pela própria OCDE, né? A OCDE também foi uma fonte de informação importante na nossa reflexão, a falta de framework para fazer o deslanche do Blended Finance. Então, o posicionamento do banco, né, em querer fomentar estruturas blended vai nessa direção, de fomentar ali no ecossistema a criação de mecanismos, de canais, de estruturas para que o Blended Finance crie mais corpo. Pego também uma colocação da Júlia, quando ela fala sobre a articulação do próprio mercado, né, a articulação do ecossistema. A originação do posicionamento do banco partiu dali também, dessas conversas, dessa interação com o mercado, e, sem dúvida nenhuma, a atuação do banco em Blended, ela passa por aí também, quando a gente faz ali uma seleção de estruturas, procurando fazer com que o mercado se movimente, os atores da gente se movimentem para colocarem ali soluções Blended de pé. E o João, quando ele fala dos cases, né, é o que a gente espera. A gente espera que essas estruturas que a gente vá contratar até o fim do ano, a expectativa dentro dessa chamada, elas sejam capazes ali de apoiar não só projetos como ele colocou, né, cases como ele colocou, como muitos outros que o Blended seja um elemento ali, a abordagem de uma estrutura Blended seja potencialmente mais alavancadora daquele negócio, daquele projeto, daquele programa, e se tornando ele melhor sustentável, lucrativo, portanto, na visibilidade de todos os agentes do mercado, inclusive o capital comercial, que é aquele que
ele seja ali talvez o principal agente a ser atraído numa estrutura blended, né, numa visão de uma melhora de de-risking. Então, agora falando sobre após a decisão do banco em assumir esse papel, se posicionando institucionalmente como agente público, né, de desenvolvimento para o blended, né, para o conceito blended, e lançando essa chamada ela vai buscar ali trazer até 12 estruturas blended, né, em 3 vertentes temáticas. A gente selecionou ali com base na estratégia de ataque do banco, né, e também com base em toda uma leitura técnica de demanda ou de necessidade que bate a porta do banco, que o banco também estuda junto com o próprio mercado, que a biodiversidade, a bioeconomia, a economia circular e o desenvolvimento urbano seriam aqueles que a gente enxergou que teria um match muito interessante entre a possibilidade de estruturas blended ficarem de pé no prazo que a gente acredita ao longo desse ano e também atingisse ali a estratégia de apoio que o BNDES precisa conduzir também, né? Então, esse fomento à ferramenta blended, ele começou a se dar na semana passada com o lançamento do programa. A gente está numa fase de aberta para recebimento de propostas. A gente já vinha sendo provocado para efeito de tirar dúvidas, para esclarecer como é esse nosso certame. Vale dizer que amanhã a gente vai ter um primeiro webinar em que o banco vai dispor ali de 1h30 para os interessados em participar, entender melhor o edital e esclarecer dúvidas e ter ali o corpo técnico envolvido na construção e na operação dessa abordagem à disposição para tirar dúvidas e já está disponível para isso, mas ali vai ser o momento em que a gente vai poder trocar ao vivo ali com quem tiver interesse. Esse vai ser um primeiro de uma dupla de webinars que a gente pretende fazer também daqui a outros 25 ou 35 dias, se eu não estou errado, são 35 dias, mais próximo do prazo final da entrega de propostas, que é em julho, início de julho desse ano. E a gente acredita que essa seleção ela seja concluída até agosto desse ano. Em setembro, a gente teria ali o ranqueamento dessas estruturas, em que o banco estaria disposto a contratá-las, pensando em esse esforço de contratação ter sido concluído até o fim do ano, e, portanto, a gente contratar e começar a operar já em 2023 essas estruturas blended. Então, resumindo, tentando aqui ficar no tempo, acho que só tem 1 minuto, o banco se posicionou e ele conta com o mercado para que esse fomento ao ecossistema, essa provocação que a gente faça, seja uma provocação que gere muito movimento em blended. E há só um outro ponto importantíssimo, até poder passar a palavra para o Lab, é que esse nosso projeto ele está ali dentro do Lab como sendo um projeto piloto em discussão técnica muito interessante. Ele vai continuar ali e a gente acredita que essas discussões ali no Lab também serão muito interessantes, até para que a gente traga lições aprendidas com essa nossa operacionalização, né? E troque e também amplie a discussão dentro do próprio Lab com outros GTs, na medida que existem ali outros, como de diversidade, por exemplo, que poderia ser um locus muito interessante de integração, e a gente eventualmente está falando de outras estruturas de blended, além desses temas que a gente escolheu para essa primeira chamada. Novamente agradeço, passo a palavra e obrigado aí, Guilherme e demais. Obrigado, Marcos. Bom, então, ficou até o convite já, né, para quem tiver interesse em participar desse webinar do BNDES. Então, a chamada aí que tem foco em bioeconomia, um dos temas até que a gente tratou aqui, economia circular e desenvolvimento urbano. Acho que isso ilustra bem o papel aí e acho que ficou bem claro, né, esse papel do banco, não só participando das discussões com atores, mas também vendo o seu papel catalítico para viabilizar estruturas, né? Então, certamente, aí, são 12, né? 12 seleções, 12 estruturas que vão ser aprovadas, então a gente espera ter aí em próximos futuros webinars, ter 12 exemplos, cases, né? Para a gente poder aprender mais sobre possíveis
soluções de Blended Finance. O Marcos também deixou aqui o link para quem perguntou, né, e quem quer mais informação. E agora eu passo a palavra para a Raquel Sampaio, do Lab. Né? Então, bom, o Marcos já falou muito, né, Raquel, que vocês no Lab têm um papel que enfim, super importante aqui, já que se a gente está falando de Blended Finance, que necessita aí, de diferentes atores, investidores, né, intermediários, é necessário ter discussões como as que o Lab vem encampando. Né? E, bom, a gente sabe que o tema vem sendo discutido aí no GT de Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto. Não é à toa que a gente está fazendo esse webinar aqui, então passo a palavra para você contar um pouquinho mais de resultados e como está a discussão sobre possibilidades aí para escalar mecanismos de Blended Finance no Brasil. É com você. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Raquel Sampaio, eu sou formada em Direito. Hoje eu coordeno o Lab junto com o Felipe Vinoli, que está aqui também nos ouvindo. E sou consultora da Resultante SG. Antes da gente até entrar nos desafios, eu vi que até uma pergunta da Maria Rita. Maria Rita, fica tranquila que a gente vai falar dos desafios das estruturas de Blended Finance. Eu queria contar para vocês como foi o processo de chegar nesse tema de Blended Finance, né? Então, eu e o Felipe, a gente já está coordenando o GT de Impacto há alguns anos, e a gente, no momento da pandemia, né, que estourou aí o Covid, a gente começou a pesquisar e a gente conversou com muita gente no mercado para entender como poderia ser a atuação mais precisa do Lab. E nesse momento, a gente primeiro viu assim, a necessidade de olhar para as pequenas e médias empresas, né, que tem muito mais dificuldade nesse momento. E um segundo os gargalos para a gente acessar o capital das pequenas e médias empresas são tão grandes e tão variados, né, que a gente percebeu que precisava ter o apoio de mais de um tipo de participante do mercado para a gente poder chegar, né, nesse mercado. E a gente começou a estudar o Blended Finance, né, que nada mais é do que você trazer aí uma série de participantes de forma estratégica, combinados, né, para direcionar recursos para mercados que precisam de apoio adicional, porque há um descasamento, né, de risco e retorno. E é o caso aqui em vários setores, né, agricultura, enfim, o mercado dos ODS precisa disso. E aí a gente começou a perguntar assim, tá, mas quais são então os gargalos para a gente ter isso desenvolvido no Brasil? A gente fez uma pesquisa, né, com os membros do Lab, e nessa pesquisa surgiram alguns desafios. O primeiro, de ordem cultural, né? Então, a maioria das pessoas não sabe ainda o que é Blended Finance e não entende como isso funciona. E isso eu estou falando assim, não só dos participantes do mercado, gestoras de recurso, consultorias, como também o próprio capital público, né? Assim, é um mecanismo muito inovador e pouco visto ainda no Brasil. Né? Então, não é fácil para uma instituição pública inovar a ponto de trazer um mecanismo super diferenciado em que você tem uma remuneração maior para o capital privado e menor para o capital público, ou sem remuneração para o capital público, sem ter questionamentos, por exemplo, de Ministério Público, Tribunal de Contas. Né? Isso tem uma série de dificuldades envolvidas que necessitou uma articulação, né, para que a gente pudesse ultrapassar esses desafios. Né? Então, a gente começou a identificar essa dificuldade. A segunda questão cultural é até em relação a próprias organizações, né? Grandes empresas, né? Por exemplo, uma instituição de desenvolvimento como o BNDES, né? Como faz esse engajamento interno, né, para poder gerar, né, uma operação desse tipo? Também foram coisas que a gente endereçou. Né? Então, quando surgiu esse projeto piloto do BNDES, a gente ficou muito feliz de ter assim, a possibilidade de apoiar um caso concreto e de passar por todos esses desafios junto com ele. Né? E o Marcolino, o Marcos foram assim, nota 1000, né, em envolver a gente pôde estar apoiando em cada uma dessas etapas. Surgiram questões regulatórias também, que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui.
né? E quais foram elas? A primeira, envolvendo capital público, são essas questões, né, de diálogo com esses interlocutores que muitas vezes não conhecem o mecanismo. Quando a gente fala de capital filantrópico, tem um desafio também regulatório, porque a gente hoje tem, né, um parecer da Receita Federal que questiona o investimento em operações de impacto. Então, é importante que as instituições filantrópicas que queiram se envolver em operações de blended finance procuram assessoria, né, para poder cobrir esse ponto, e esse é um gargalo que o Brasil apresenta, né, um gargalo estrutural, que a gente em algum momento vai ter que ter um diálogo forte, né, com o poder público para poder atrair com mais segurança o capital filantrópico. A boa notícia é que já tem gente trabalhando para isso, né? Então a N Impacto tem feito um trabalho muito legal, né, de articulação e advocacy para tentar facilitar, né, esse investimento. No LEB, a gente também tentou dar uma contribuição regulatória, que a gente ainda não sabe se vai dar certo ou não, né? Mas a gente envolveu, a gente reuniu todos os membros do LEB e a gente fez uma manifestação, a instrução da CVM que dispõe sobre oferta pública. E qual foi o teor dessa manifestação? A gente pediu que fosse incluído um capítulo sobre blended finance, né, com 3 objetivos centrais. O primeiro, que tivesse numa norma da CVM a definição do que é blended finance. Então, aqui a gente teve a fala da OCDE, a fala do João, a fala de uma série de pessoas sobre o conceito de blended finance, e não é simples esse conceito. Pode parecer simples, mas não é exatamente simples, né? Porque quando você não tem isso institucionalizado numa norma, é mais difícil você entender, né, o conceito. E o nosso objetivo foi trazer essa normatização, uma normatização inicial sobre o que é blended finance, para aumentar a visibilidade, né, do mecanismo e também para que isso tivesse disposto na norma. O segundo objetivo que a gente teve foi trazer um benefício regulatório, ou seja, a gente sugeriu que a CVM aprovasse um regime de autorização automática, né, para que não fosse necessário essas operações ter uma análise de registro, desde que elas cumprissem determinados requisitos, né? Quem quiser acessar depois essa sugestão está disponível no site da CVM, a gente pode disponibilizar aqui o link para vocês. A gente não sabe ainda se a CVM vai aceitar ou não, mas, de qualquer maneira, foi muito interessante a gente entender sobre esses gargalos, né, e entender também quais são as nossas possíveis contribuições, né? No LEB, a gente também começou a entender que só essa parte de regulação não seria suficiente. Então, a gente está lançando recentemente um artigo técnico falando sobre blended finance, para quem quiser acessar, e a gente também, em conjunto com o BNDES, vai divulgar uma biblioteca com todos os arquivos, né, que a gente pesquisou, que tem de literatura sobre isso, né, para quem quiser entender mais sobre esse mecanismo. Então, a chamada que fica é, aqueles que tiverem artigos, né, e tiverem, enfim, qualquer tipo de texto ou contribuição que queira ingressar nessa biblioteca, em breve ela vai estar disponível para todos vocês, e vocês podem notificar a gente, né, que a gente pode dar acesso para que o artigo de vocês ingresse nessa biblioteca. E também, para quem quiser aprender mais sobre esse mecanismo, a gente vai ter ali tudo compilado para que vocês possam acessar. E a gente vai ter um artigo do próprio LEB também, né, que vai ser divulgado em breve. Né? Com isso, a gente pretende contribuir para a disseminação desse mecanismo, né, e para a ampliação de cultura em relação ao tema. Em relação especificamente ao viés regulatório, algumas coisas fogem um pouco da competência do LEB, né? Então, essa parte da Receita Federal não é exatamente a nossa expertise. Do ponto de vista de mercado de capitais, é importante trazer que o Blended Finance ele é só realmente uma forma de estruturar a operação. Então, não é que a gente vai ter um novo tipo de oferta ou um novo mecanismo, né? Assim, então,
quando a gente fala de Blended Finance, a gente pode ter, por exemplo, um fundo de investimento envolvido, um fundo rotativo filantrópico. São os mecanismos jurídicos que a gente já está vendo aí, né? Não nada diferente disso, mas a gente entende que alguns cuidados precisam ser tomados. E por isso a gente hoje está aberto a acompanhar projetos pilotos, né? Porque são dificuldades de diversa ordem, né? A gente tem dificuldade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de diálogo com os atores, do ponto de vista de estabelecimento de métricas, né, para diálogo com esses investidores e para reporte, né, de impacto. Não é simples, né? E a gente está disposto a acompanhar esses projetos, né, e ajudar eles a endereçar, né, essas dificuldades de forma colaborativa, né, e envolvendo aí a inteligência coletiva do grupo. A gente hoje, né, já tem aproximadamente uns 5 projetos pilotos que a gente está acompanhando privados, né? Temos aí o engajamento de organizações públicas que também querem lançar projetos pilotos, né, de Blended Finance, e vai ser um prazer contar com todos vocês, né, que tiverem esse interesse junto conosco. Quero abrir rapidamente para o Felipe me complementar se ele tiver algo a adicionar. Felipe, fica à vontade. Raquel, obrigado, mas eu não vou avançar muito no tema. Eu só queria reforçar um aspecto que o Marco Lima disse, né, que contribui para a sua fala, que é a importância do Lab, né, nesses acompanhamentos dos projetos pilotos. Então, para deixar claro para todo mundo que está ouvindo, né, como é que o Lab pode ajudar? Primeiro, a gente oferece um engajamento interno, que foi o que o Marco Lima citou. Isso é muito importante para o avanço de um tema ainda pouco conhecido. E segundo, é o apoio institucional, né, como é que o Lab, o nome Lab, junto das outras instituições, né, que geralmente estão dando apoio, pode reforçar ao avanço daquela agenda dentro da sua instituição. Depois tem a contribuição técnica dos membros, né, que talvez eu até colocaria isso em primeiro lugar. O nível de senioridade é muito alto dentro dos nossos membros do Lab. Então, a gente consegue escritórios de advocacia que dão opiniões super relevantes, né, oferecem atalhos que oferecem uma aceleração, né, de todo o processo de construção de Blended Finance. Nós temos vários especialistas no assunto que também podem fazer contribuições técnicas. E nós temos muitos participantes do mercado que podem refinar uma proposta, né? Então, além disso, também a gente oferece muita visibilidade, então isso também consegue ter um alcance maior. E, claro, com tudo isso que eu falei, um entendimento técnico de determinados tópicos. Então, assim, só para reforçar o Lab como uma outra plataforma que pode acelerar esse tipo de iniciativas, e são todos muito bem-vindos. Obrigado pela palavra, Raquel. Guilherme, devolvo a você. Obrigado, Felipe, também, Raquel, por compartilhar aí as percepções do Lab, novidades também, né? Então, acho que é isso, não só o papel de discussão de uma pesquisa dirigida, mas também de disseminação de conteúdo, né? Então, essa plataforma acho que pode ser bem importante. Aí, já chegando aqui, enfim, para os minutos finais, para a gente fazer as perguntas, aproveito até para destacar que a Juliana perguntou sobre como ter acesso aos artigos técnicos, né, e à biblioteca. Então, Raquel, não sei se já quer responder aí, já que está com o microfone aberto. O artigo deve estar sendo publicado em aproximadamente 1 semana, 10 dias, tá? Então, a gente pode até se comprometer a enviar para os inscritos assim que fica pronto. Vai estar disponível no site do Lab e também no site do BNDES, naquele link que o Marcos circulou, e a biblioteca também, né? A biblioteca até antes, a gente já vai estar disponibilizando, a gente pode atualizar todos vocês que estão aqui inscritos para que vocês possam acessar esse conteúdo. Obrigado, Raquel. Bom, a gente teve bastante perguntas, algumas foram sendo respondidas até durante as falas. Eu queria fazer uma pergunta para Ozlen. Tá por aí, Ozlen? Queria perguntar... Yes, still here. Sorry, it took me some time to find the unmute button, but still here. No worries. Eu gostaria de perguntar, você trouxe alguns resultados, né, sobre como... vem se comportando o mercado de Blended Finance no mundo, você trouxe um recorte dos principais países, inclusive.
E aí eu queria saber se você poderia compartilhar com a gente um pouco de tendências, né? Tendências futuras para os próximos anos, sobre o que você vem vendo como possível tendência aí na mobilização de capital para soluções de blended finance. Of course, let me just, while I speak, also share my screen. I have a couple of additional slides prepared on the trends because that's usually what everybody's interested in, rightly so. What we are thinking in terms of what needs to happen in the future, it's really about blended finance reaching the last mile, but not in the sense the last mile of reaching the poorest of the poor, but blended finance will only work if financial objectives are achieved as well. And unfortunately, in many sectors and many projects, we are not there yet. But we think that blended finance needs to have a catalytic intention so that it contributes to market development. And it also needs to continue to push, at least over the medium term, this frontier of financial profitability, so that blended finance can move away from the sectors where it already has an established business case and can move into agriculture, into forestry, into water sector, into the harder to reach places, both in terms of sectors, but also in terms of countries. So that's one big bucket. And the other big bucket that I at least wanted to allude to is that blended finance also needs to go to the harder to reach places in terms of countries. So we need it to go to the LDCs, the least developed countries. We need it to go to small island developing states, and that very much also relates to moving the frontier of what is financial profitability, where we can find it already. And the third one is really that we need to integrate more actively and effectively policymakers from emerging economies, from developing countries, and also the practitioners from these countries, because again, it's mostly focused right now on the OECD members, and there's so much untapped potential in institutions like the development finance institutions of Brazil. Hold on, so I also were able to find the presentation again, and I'm trying to share the screen. Can you see the screen? Yeah. Yeah, okay. So these are some of the trends of private finance mobilized from 2012 to 2020. 2020 is provisional figures, but we already see that in 2019, so already pre-COVID, which was quite disturbing for us when we found it, it was already a decrease. We see that if we focus here on 2018 to 2020, globally, there's a focus on direct investment in companies and special purpose vehicles, guarantees about 28%. And we have in particular seen during COVID and also the recovery period that has already started, but is also very much lying ahead of us, that there's a lot of demand for guarantees. So we expect the demand to continue to grow. Credit lines, which are obviously also always important. Yeah, but it's mostly the majority is on, or the highest shares on direct investment in companies and SPVs. And yeah, so here this is a focus also on 2018 to 2020. And again, 2020 figures are provisional. But here I try to break down by different sectors where blended finance is going. And you can see here that the largest part, as I mentioned earlier, is going into banking and financial services, 38%, then 18% into energy. And importantly, this includes some fossil fuel related energy projects. Agriculture, forestry, and fishing, I think most relevant for this workshop here, is only 4%. Water supply and sanitation, obviously very much related to climate, also to agriculture and forestry, is 3%. And yeah, and then I also divided it up by different country income groupings. So as you can see, also the highest, largest volumes of private finance mobilized goes to upper middle income countries and lower middle income countries.
And for least developed countries and other low-income countries, it's more limited. Here I have something on the geographic allocation by different leveraging mechanisms. And we can see that 20% is going into the LAC region. As I mentioned before, Brazil is one of the top recipients. And here I have something on climate. So even though, as colleagues have mentioned, across the different interventions in this webinar, we know that climate action is a cross-cutting issue for all SDGs. We see that the majority of private finance mobilized does not include climate change considerations. So that's the gray area. So that's also something to consider. And there's a heavy bias in mobilization for climate objectives towards mitigation. There's a couple of projects that focus on adaptation and mitigation, but the smallest share is focusing on adaptation only. Yeah, maybe that answers part of your questions. If you have others, then let me know. No, thank you. Não, super claro. Acho que, enfim, também, caso mais alguém tenha algum comentário ou dúvida, depois a gente pode encaminhar, mas acho que ficou claro, inclusive, bom, a gente falou muito aqui de agricultura, né, uso do solo, mas até a chamada, o edital do BNDES, que contempla a questão de economia circular e questão de desenvolvimento urbano está muito relacionado ali a questões que são do que é chamado de infraestrutura social, né? E aí essa tendência de diversificação é algo que é interessante saber que é algo que também está no radar da OCDE como uma tendência. Queria aproveitar aqui para pegar esse gancho e perguntar para o Marcos. Né, Marcos, você comentou que foram escolhidos essas diferentes frentes, né? Economia circular, bioeconomia, desenvolvimento urbano. Você poderia comentar um pouquinho mais do racional, o que vocês esperam, né, de estar fomentando, de estar catalisando aí com esses 3 diferentes temas? Isso tudo fica bem concreto quando você olha o edital, né? O edital ali diz quais são as fronteiras ali, quais são o enquadramento de cada um desses temas. Mas embora acabe de chamar de enquadramento, se você observar, ele está bem amplo ali e a gente está chamando de direcionador, tá? O que a gente deixou marcado foi a vertente temática e que não é nenhuma camisa de força. Significa que existem ali diversos elementos que traduzem esses direcionadores, em que uma estrutura pode aparecer com diversos deles e, eventualmente, pode aparecer somente com um. E a gente vai analisar, sem dúvida nenhuma, tendo ali seus critérios de ranqueamento, mas é só para ficar claro que a gente procurou fazer uma chamada aberta e para que uma teoria da mudança, uma tese ali de estrutura, aquela que tiver a melhor estrutura em si, tiver o melhor time para poder tocar aquilo ali e tiver, do ponto de vista de viabilidade, né, e sustentabilidade mais interessante, esse vai ser melhor avaliado. E aí, o que a gente espera? A gente espera que esses direcionadores, por exemplo, de economia, de bioeconomia florestal, como a gente colocou, traga ali, dentro desse conceito, de projetos e programas que consigam mitigar algumas questões relacionadas a reflorestamento, por exemplo, ou no caso de economia circular, você ter ali elementos ligados a tratamento de resíduos de forma mais eficiente e também do ponto de vista energético mais sustentável, por exemplo. Se tratando de desenvolvimento urbano, você pode ter ali projetos em que você mitigue riscos geológicos, por exemplo, como esses que algumas cidades como Petrópolis acabam sofrendo com chuvas intensas, enfim, procurando, deixando bem à vontade para o estruturador ali e a sua tese, trazer aquele elemento que promova maior impacto positivo potencial. Então, a gente procurou dar os direcionadores para que a criatividade do proponente seja ali bastante exercitada, ele traga ali propostas de estruturas blended, considerando isso ali numa teoria da mudança ou alguma outra forma que ele traduza a tese de impacto dele.
Então, é bem genérico, tá, Guilherme? Assim, falando muito sinceramente, é bem aberto, mas é intencional. A gente quer, de fato, que seja bem aberto e que a criatividade fique imperando ali. Bacana. Acho que isso deve até abrir espaço para diversificação nos finais selecionados, né? Então, vocês vão poder ter ali diferentes teorias da mudança, contribuindo aí para diferentes temas específicos, eventualmente beneficiários específicos dentro desses 3 direcionadores. Bacana. Bom, a gente teve também bastante pergunta aqui para o João, o pessoal ficou bem interessado nos instrumentos que o João compartilhou. Deu trabalho aqui, João, para eu selecionar as perguntas. Eu vou pegar uma pergunta que é mais sobre beneficiários e devedores e uma sobre investidores, tá? E aí vou te deixar com a missão de tentar responder isso rapidinho. Teve uma pergunta que foi relacionada ao fato de que, bom, quando um devedor, né, é uma empresa ou um projeto só, o risco de crédito ali vai ser maior, né, seja aí para o investidor das cotas subordinadas ou cota sênior. Né. Queria ouvir um pouquinho de você, como vocês pensaram isso nos casos que você compartilhou, que aí foram diversos devedores, né, e imagino que vocês pensaram em formas de diversificar esse risco, mas ainda assim, mesmo com diferentes devedores, talvez tenha um risco ali de que são devedores com semelhanças, né, entre eles. Então, queria fazer uma pergunta, queria que você comentasse um pouquinho disso, do devedores versus risco de crédito, e uma outra que foi a pergunta de qual é o perfil, né, dos investidores aí de cotas subordinadas, né? Acho que perguntaram quem são, acho que não precisa falar os nomes, mas qual o perfil, né? São famílias, são instituições? Então, se você puder comentar sobre esses pontos, seria, acho que, bem interessante para a nossa audiência. Legal, Gui. Vamos lá. Então, a primeira pergunta foi... lembrei. Quando você tem um único devedor, tá? Aí não faz muito sentido, pela questão de risco, você dividir entre cota sênior e subordinada, porque basicamente quando é um devedor só, ele paga ou não paga, é meio binário, né? Então ele não vai pagar assim, vou pagar 50% da minha dívida esse mês ou 60%. Então ele paga ou ele não paga. Pode renegociar e tal, mas não, acaba não acontecendo. Mas você pode usar a cota subordinada quando é o único devedor para que o custo médio de capital fique mais baixo. Então aí você vai usar duas cotas. Uma vai ter prioridade, mas não vai, em termos de risco é o mesmo, só que essa aqui recebe um pouco mais, essa aqui recebe um pouco menos, e aí você consegue baixar o custo, tá? Então, quando é um devedor só, esse seria o motivo de ter dois tipos de cota, 2 tipos de série. Quando são vários devedores, operações pulverizadas, aí sim faz sentido você ter, aí independente de se é uma operação blended ou não, ou uma operação a mercado, aí quando tem uma pulverização grande, uma pulverização de devedores, e aí a gente faz, às vezes 2, às vezes 3 séries também. Em algumas operações você tem uma sênior, uma mezanino que é no meio e uma subordinada na ponta. E aí são 3 baldinhos, como eu falei. Enche um baldinho, enche outro e depois enche o outro. Então, e a gente sempre analisa o risco da operação, a concentração do maior devedor. Enfim, são várias análises que são feitas para chegar no nível de subordinação mínimo necessário. Enfim, a gente olha caso a caso. Em relação aos investidores, exatamente como você falou, por conta de compliance, enfim, governança, não posso falar quem são os investidores. Eles podem falar, mas eu não posso falar quem são. Até alguns deles já falaram na imprensa, e é super legal isso, mas eu não posso ser a pessoa que está falando. Mas dá para falar que tem institutos, tem famílias que acabam investindo dinheiro nesse tipo de pessoas que têm um viés social / ambiental mais forte, que acabam investindo nisso, né? Então, esse é o tipo de investidor que normalmente a gente vê investindo na parte mais filantrópica do Blended. Obrigado, João. Bom, quem ficou mais curioso, né, joga no Google, que provavelmente vê o investidor falando, mas acho que está super claro. Podia falar antes, agora ela não pode também. E aí você comentou, né, que alguns são instituições, né, organizações sem fins lucrativos, em alguns casos. Então, acho que esse é um papel, né, desse tipo de organização. Outro papel é o papel catalítico. Então, aproveito para fazer uma pergunta para a Eduarda, né, representando aí o WWF. Como é que você vê, Duda, o papel aí do terceiro setor, né, ou do WWF especificamente, nessa agenda de Blended Finance? A gente já caminhando aí para os minutos finais, acho que seria legal ter essa sua resposta como fechamento aqui.
Perfeito, obrigada, Gui. Eu acho que é importante, assim, ressaltar, né, qual o papel de uma ONG e do W, no caso, nessa constituição de mecanismos de Blended Finance. Então, acho que, assim, além de promover essas discussões, essa massa crítica, né, estudos a respeito do tema, eu acho que tem 3 pilares, assim, principais. Então, um é esse engajamento com empresas, instituições financeiras, mas principalmente com capital comercial e concessional, tentando promover um alinhamento de estratégia, né? Então, o W ele pode ser um grande conector de estratégias de diferentes tipos de capital, então a gente tem um papel forte nisso. O outro é uma busca por também projetos investíveis adequados, né, que possam principalmente contribuir com as estratégias de conservação, investimentos em soluções baseadas na natureza. E um terceiro pilar que é contribuir com os critérios socioambientais, né, transparentes e robustas operações. Então, assim, falando o nome do W, acredito que esses são os principais pilares, né, que uma organização na sociedade civil pode apoiar nesse movimento, né? Então, acho que é válido também falar que a gente vem desenvolvendo algumas iniciativas, alguns workshops, algumas capacitações, e também apoiando o desenvolvimento de alguns fundos. Então, quem tiver interesse, né, quiser conhecer um pouco mais também sobre o nosso trabalho, a gente está super à disposição para eventuais contatos. Vou colocar aqui meu e-mail no chat. Acho que é isso. Obrigada. Bom, obrigado, Duda. A gente está chegando no final aqui, acho que fomos bem pontuais. Aproveito para, agradecer a todos que nos acompanharam, né? Agradecer Oslen da OCDE, agradecer o Marcos Lima do BNDES, João Paulo Pacífico da Gaia, Júlia da NINT, Eduarda do WWF, especialmente também aqui a Raquel e o Felipe do Lab, e também a equipe que está por trás, né, Nilce e a Larissa, que viabilizaram aqui esse webinar, e também a Elizabeth, que foi nossa tradutora. Então, agradeço a todo mundo. Acho que esse aqui é um tipo de webinar e discussão que não se encerra por aqui, né? É um meio, assim como os instrumentos financeiros são um meio, para que a gente consiga catalisar, né, e manter acesa essa chama, conseguir ter mais baldes diversos, aí, como trouxe o João, e conseguir disseminar conteúdo como vários outros trouxeram aqui, né? Então, é isso, agradeço e bom dia a todas e todos. Bom dia, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom dia, até mais. Obrigado. Obrigado. Thanks so much. Bye.